Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Uma alegria estar aqui numa data especial, 36 anos da Igreja Presbiteriana em Itaquaquecetuba. Que alegria! É a segunda vez que eu venho aqui na região. Eu estive pregando há um tempo atrás, não nesta igreja, mas em Poá, próximo aqui, não é? Eu quero agradecer ao reverendo Ricardo, um amigo, somos contemporâneos do seminário e nos encontramos recentemente. Ele muito gentilmente fez o convite e eu me sinto muito honrado de poder estar aqui numa data especial como essa, de mais um ano de uma igreja, da primeira igreja aqui nesta cidade. Que Deus continue abençoando muito a vida dos irmãos, esse ministério, essa querida igreja. Quero agradecer o conselho também por ter aceitado a sugestão do nosso nome. A gente sabe que não é simples não, irmãos. Quando a gente traz alguém para pregar, é responsa. Que o cara prega e deixa a bucha para o pastor resolver, não é? Então é assim que funciona. Mas eu espero não deixar problema aqui para o irmão resolver não, tá bom? Abra sua Bíblia aí, o texto para nossa meditação, para nossa exposição aqui nesta noite se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do verso 21. Peço desculpas de não me fazer acompanhar da minha querida esposa Gislene. Sou casado, temos 2 filhos, uma filha que tem 17 anos e o filho que vai fazer 12 anos, fez 12, agora dia 11 de novembro. Enquanto eu estava chegando aqui, a minha esposa estava chegando de São Paulo, lá na cidade de Osasco, então hoje não deu para a gente acertar não. Ela foi fazer um procedimento lá e a família acabou ficando dividida. Mas uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Então, Marcos capítulo 15, a partir do verso 21, a palavra do nosso Deus diz assim, irmãos: E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, e ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele. Lançaram-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores ele foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Então os que com ele foram crucificados, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Apenas até o verso de número 32, o irmão já orou, pedindo a bênção de Deus para a ministração da palavra, e o desejo do nosso coração é que o Senhor assim o faça verdadeiramente. Irmãos, para nós entendermos o que está acontecendo aqui, eu preciso fazer aqui um apanhado breve a respeito do contexto no qual Marcos escreveu este evangelho. Marcos não foi um apóstolo, Marcos ele foi um discípulo do Senhor Jesus, ele foi primo de Barnabé, alguém que esteve presente na viagem, ou na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Marcos, filho de Maria, onde uma igreja se reuniu em Jerusalém, conforme Atos capítulo 12. Esse Marcos, ele escreveu este evangelho diante de circunstâncias não favoráveis à igreja do Senhor Jesus. Ele teve um propósito muito claro ao escrever este evangelho. Eu queria que você não esquecesse nunca mais na sua vida, tá certo? Porque quando a gente lê um texto da palavra de Deus, ou quando nós lemos um livro, uma carta, seja ele qual for, ele foi escrito dentro de um contexto, dentro de uma circunstância, e nós precisamos entender essa circunstância para a gente entender a mensagem central ao qual ele estava propondo. Marcos escreveu este evangelho aproximadamente aí no ano 67, 68 depois de Cristo. O contexto no qual ele escreveu este evangelho era de oposição à igreja.
Nero, que era o imperador romano. Ele começou a governar no ano 54 depois de Cristo, e ele então inaugurou uma perseguição contra os cristãos. E Marcos escreve este evangelho a fim de trazer uma palavra de encorajamento à igreja do Senhor Jesus, que haveria de passar momentos muito difíceis. Ele escreve então este evangelho aproximadamente nesse período, e o apóstolo Pedro foi quem possivelmente ditou para ele este evangelho. Então ele organizou esse material que foi repassado para ele através do apóstolo Pedro, apóstolo esse que haveria de morrer poucos anos depois, assim como o apóstolo Paulo. Ambos morreram através de Nero, que morreu no ano 68 depois de Cristo. Ele se suicidou. Então Marcos escreve este evangelho a uma igreja que estava sofrendo por ser discípulos de Jesus, e ele escreve para uma igreja que estava na cidade de Roma. Então guarde isso no seu coração. Era uma igreja composta não de judeus. É por isso que Marcos é diferente dos outros evangelhos. Marcos não fala do nascimento de Jesus, Marcos não fala da infância de Jesus, Marcos não fala daqueles que antecederam, da linhagem de Jesus. Ele não conta nada disso, porque os romanos não se importavam com isso, os romanos não valorizavam isso, os romanos valorizavam o poder, e é por isso que Marcos começa este evangelho falando a respeito da divindade de Jesus. O evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E isso era importante para os romanos. Quem é Jesus Cristo? É aquele que tem todo o poder, é aquele que tem toda a autoridade. E Marcos tem um objetivo muito claro ao escrever este evangelho: é discipulado. Discipulado. Este evangelho, ele está construído, organizado, de maneira a passar a seguinte mensagem: quem é o discípulo de Jesus? Como ele deve viver? O que ele deve fazer? Quais são as coisas mais importantes que devem estar presentes na vida de um discípulo de Jesus? E é por isso que eu gostaria de pensar com vocês aqui nesta noite a respeito do discipulado, a respeito da aflição e a respeito da missão. Discipulado, aflição e missão. Porque Marcos está falando do discipulado, mas ele fala do discipulado a uma igreja que vai sofrer, a uma igreja que vai ser perseguida, a uma igreja que vai pagar um preço muito alto por causa da sua fé. E ele então está preparando essa igreja para que ela possa então, diante das dificuldades a qual ela haveria de enfrentar, eles permanecerem firmes no evangelho do Senhor Jesus. E é por isso, irmãos, que neste relato ele não fica dando muita ênfase na questão do sofrimento de Jesus. Você percebeu? A coisa acontece muito rapidamente assim. Parece que a crucificação é até um detalhe. Ele não fica explorando o sofrimento de Jesus, ele não fica explorando as chibatadas que Jesus levou, ele não está concentrado nessa questão, porque a crucificação, para Marcos, ela tem uma mensagem. Marcos está preocupado em passar uma mensagem de que Jesus, como Cordeiro de Deus, ele está cumprindo o propósito da sua encarnação, de ser o Salvador, de ser o Senhor. Mas quando ele fala da crucificação, ele está abordando a crucificação numa perspectiva da missão. Ele fala da crucificação numa perspectiva da missão. Jesus está cumprindo a sua missão. Ele foi obediente até a morte, e morte de quê, irmãos? De cruz. É nisso que Marcos está concentrado. Ele então está dando um recado para uma igreja que estava em Roma. Vocês estão dispostos a caminhar com Jesus? E ele então faz a pergunta: vocês estão dispostos a ir até onde? Por Jesus. Vocês estão dispostos a caminhar com Jesus até quando? Vocês estão dispostos a obedecer por quanto? Vocês estão dispostos a caminhar com Jesus? Debaixo de quais circunstâncias? Essa é a mensagem, e é por isso que ele fala da crucificação, é por isso que ao falar a respeito da redenção, ele o faz numa perspectiva da missão que Jesus está cumprindo. Pensando nisso, então, eu quero caminhar com vocês à luz desses três temas. À luz desse tema, o discipulado, a aflição e a missão. A primeira coisa, então, irmãos, que nós destacamos aqui, é que Marcos, ao falar a respeito do discipulado, ele vai
trazer uma seguinte mensagem. Veja que ele não está preocupado aqui em falar a respeito do servo sofredor. Para Marcos, o que está acontecendo com Jesus, ele dá uma ênfase no justo que sofre. Quando ele fala do sofrimento de Jesus, ele está falando de alguém que obedeceu, ele está falando de alguém que andou com Deus, ele está falando de alguém que viveu plenamente para a glória de Deus, ele está falando de Jesus, e esse que amou o Pai, e esse que fez da vontade do Pai a sua comida, a sua bebida, e esse que procurou glorificar o Pai em todas as coisas em que fez, porque o próprio Jesus orou: te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E Marcos está dizendo que esse homem, que esse que amou a Deus, que esse que andou com Deus, que esse que viveu plenamente para a glória de Deus, ele sofre neste mundo, ele enfrenta oposição, ele enfrenta dificuldades. E Marcos então está falando: gente, o justo pode sofrer, porque na nossa concepção nós não conciliamos muito bem a ideia de andar com Deus e também enfrentar sofrimento. Fala sério. Nós pensamos o seguinte: quando nós estamos assim muito alinhados com Deus, quando nós estamos muito afinados com Deus, nós pensamos: vai dar tudo certo, Deus vai abençoar, a coisa vai melhorar, não vai ter oposição, não vai ter dificuldade, não vai ter adversidade, não vai ter sofrimento, não vai ter desemprego, não vai faltar dinheiro, porque nós associamos isso. E é por isso que quando vem o sofrimento, a primeira pergunta que vem na nossa mente é o seguinte: mas onde foi que eu errei? Que pecado eu cometi? Por que as coisas não dão certo na minha vida? Eu estou dando dízimo de tudo, eu estou procurando caminhar com Deus, eu participo de todos os cultos, não falo em nada, porque na nossa cabeça é o mérito. Mas aqui Marcos está dizendo: olhemos para o Senhor Jesus. Ele é um justo, ele é aquele que nunca pecou, ele é aquele que nunca desagradou o Pai, ele é aquele que viveu intensamente para fazer a vontade do Pai. E onde ele está neste momento? Ele está numa cruz. Ele está dando um recado para aquela igreja. Então vocês ficam firmes. Vocês que estão em Roma, vocês vão ser perseguidos, vocês vão pagar um alto preço por causa da sua fé. Não estranhem. Não é juízo de Deus sobre a vida de vocês, não é porque Deus está aborrecido com vocês, é porque isso faz parte daqueles que querem caminhar com Jesus. E ele então procura falar a respeito desse justo que sofre. E ele então vai nos ensinar 3 coisas nesse texto a respeito do discipulado, a respeito da aflição e a respeito da missão. Primeiro, está aí no verso 21. Notem vocês que Jesus, ele experimenta um momento muito difícil. Ele passou uma noite inteira aprisionado, foi torturado logo pela manhã, foi julgado e foi condenado logo pela manhã. Ele está num momento de debilidade e ele então caminha para aquele lugar chamado Gólgota, carregando o travessão da sua cruz, que pesava mais ou menos quase 20 quilos. Ele está fraco, ele está subjugado, ele está fragilizado. É um momento de muita, não só de dor, mas é um momento de muita humilhação. Mas Marcos vai dizer que e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. É estranho, irmãos, essa colocação desse personagem aqui. Marcos nos dá 3 informações a respeito desse homem. Primeiro vai dizer que ele é Simão de onde? Ele é Simão de Cirene. Cirene, que ficava no norte da África. Possivelmente temos aqui a informação de alguém de cor mais escura. Marcos nos dá também uma segunda informação. Ele é Simão, ele é de Cirene, e ele passava vindo do campo, não é assim, despretensiosamente, trabalhou o dia inteiro, está vindo ali com a sua enxadinha nas costas. Os caras o obrigam. Aqui não é pedir por gentileza, aqui não é pedir por favor, eles estão forçando a carregar a cruz de Jesus. Vai dizer que esse Simão é pai de Alexandre e de Rufo. Esses 2, eles vão aparecer novamente no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 13. Marcos dá informação desses filhos, porque Simão possivelmente não era conhecido da igreja, mas a igreja conhecia um dos seus filhos. Você pode conferir lá em Romanos capítulo 16, que vai aparecer um deles na lista que Paulo escreve à igreja que estava em Roma. Então Simão não era muito conhecido não, mas os filhos dele eram. E é um recurso que nós usamos, né? A gente, quando começa a falar de alguém, a gente vai dando assim um perfil da pessoa. Mas é o fulano, assim. A pessoa não, mas é o fulano da fulana. Não é que é pai do cicrano, que é casado com aquela dona. E a gente vai tentando assim dar o fio do negócio para o cara saber quem é. Então, Marcos está dizendo aqui, se ele fala apenas o Simão, eles não sabem. É Simão de Cirene,
e ele tem 2 filhos, que é Alexandre e que é o Rufo. Mas, irmãos, veja vocês que aqui Marcos está querendo passar uma mensagem. Há um detalhe muito interessante aqui, porque este Simão, ele é um pseudo, vamos assim dizer, discípulo de Jesus. Ele é alguém que está representando aqui um papel. Marcos coloca este Simão no caminho da crucificação de Jesus, porque ele está querendo ilustrar algo. Ele está querendo que a igreja pudesse, ao olhar para esse Simão, ela pudesse se identificar com aquele que é verdadeiramente um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, irmãos, carrega a cruz de Cristo. Um discípulo de Jesus se submete à cruz de Cristo. Um discípulo de Jesus, ele não foge quando a coisa aperta. Um discípulo de Jesus vai até o final com Jesus. É por isso que Simão aparece aqui. E eu lhe pergunto, onde estão Pedro? Onde estão Tiago? Onde estão João? Onde estão Bartolomeu? Onde está Judas? Onde está Tomé? Cadê essa turma? Onde eles estão? Cadê aqueles que disseram, como Pedro, eu vou contigo até o final, Senhor? Você olha para o contexto e vai ver que o pastor foi ferido e todas as ovelhas se dispersaram. Jesus se encontra sozinho, não tem nenhum dos seus apóstolos com ele. Todos bateram em retirada, estavam todos com medo, todos amedrontados. Então Marcos vai dizer que um discípulo de Jesus é aquele que imita a Cristo. Um discípulo de Jesus é aquele que caminha com Jesus. Um discípulo de Jesus é aquele que imita no carregar a cruz, porque o próprio Cristo, ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esse Simão aqui, ele está ilustrando o que é ser um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus carrega a cruz. Um discípulo de Jesus não foge. Um discípulo de Jesus paga o preço de ser um cristão. Um discípulo de Jesus não arreda o pé, ele vai até o final. É por isso que esse Simão está aqui. É por isso que ele quase que surge aqui de paraquedas, não é? Parece que é isso? O cara está vindo do campo, parece que não tem nada a ver, os caras pegam ele pelo pescoço, carrega a cruz aqui de Cristo, um negócio assim estranho, porque Marcos está ilustrando. Ele aqui pega esse Simão numa atitude simbólica. Um discípulo de Jesus precisa tomar a cruz de Cristo, e é por isso que Simão, ele é usado aqui como um pseudo-cristão que estabelece um contraste com aqueles que são os verdadeiros discípulos de Jesus, os apóstolos, mas que não tem nenhum deles aqui. Por isso que Marcos, ele vai dizer, quem é o discípulo? O discípulo é aquele que imita, é aquele que imita o Senhor Jesus, é aquele que é obediente até a morte, mesmo que seja a morte de cruz. Para Marcos, discipulado é imitação. Por isso que Simão está sendo usado aqui como um exemplo, passando uma mensagem para os verdadeiros discípulos de Jesus, que nenhum deles ali estava. A crucificação, um meio muito cruel de intimidação, que era utilizado naqueles dias a fim de controlar as pessoas, de colocar medo nas pessoas. E aqui nós temos alguém que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, porque Marcos está preocupado com essa mensagem. O que é um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus é alguém que imita a Cristo, é alguém que carrega a cruz, é alguém que paga o preço, é alguém que não volta atrás, é alguém que não desiste, é alguém que não nega, é alguém que não trai, é alguém que não abandona, é alguém que vai até o final. Esse é o discípulo de Cristo. Ele imita a Cristo, ele carrega a cruz, ele se submete a isso. Mas há uma segunda informação no texto, quando ele fala do discipulado e da aflição. A partir do verso, então, de número 22, ele vai descrever o seguinte: levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. E então veja como é que ele vai rápido aqui nos detalhes. E o crucificaram. Parece que é uma coisa assim, até simples, né? Não fala lá dos cravos, aquela coisa toda, aquele cerimonial todo. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas coisas que estão acontecendo aqui. Porque nós temos 3 momentos de muita humilhação que está acontecendo. A crucificação por si só é algo horrendo, é algo difícil, é algo complicado. Então Marcos, ele sai dessa mensagem: discipulado é imitação, precisamos imitar a Cristo. Mas agora ele vai dizer que o discipulado precisa estar, ou o discípulo precisa estar preparado para lidar com a aflição.
E aqui tem uma mensagem muito importante que ele está transmitindo para aquela igreja de Roma. Lembra? Uma igreja que está sendo perseguida por causa da sua fé. E ele então vai procurar ilustrar isso de que maneira? Ele vai dizer que Jesus está sendo aqui insultado de várias formas, de várias maneiras. Eu não vou me ater aqui nos detalhes, mas eu quero chamar a sua atenção para 3 momentos muito fortes que estão acontecendo aqui a respeito do que Jesus está enfrentando, que está no cerne da mensagem que Marcos ele quer passar. Jesus está sendo insultado no seu ofício de sacerdote, no seu ofício profético, no seu ofício real, mas eu quero chamar a sua atenção para 3 séries de insultos, porque aqui concentra o cerne da mensagem que Marcos quer transmitir. A primeira série de insultos, irmãos, aparece no verso 29, quando ele diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Veja você que Jesus, ele está sendo crucificado, ele foi crucificado, ninguém dos seus discípulos estão ali, ele está só, e aqueles que estão passando, veja, era a festa da Páscoa. A cidade estava apinhada de gente. Apinhada de gente. Porque era a principal festa que acontecia em Jerusalém. Havia milhares de pessoas. E a crucificação era algo horrendo demais. E aqueles que estavam passando já ouviam falar a respeito de Jesus, não é? Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, num gesto de reprovação, num gesto de desprezo. Meus irmãos, não bastava apenas a crucificação. É gente que está falando impropérios contra a pessoa de Cristo. É um justo que está sendo crucificado e ele vê uma multidão à sua frente, não tem ninguém para se levantar a favor dele. Todos o abandonaram, não tem ninguém para defendê-lo, não tem ninguém para se colocar do lado dele. As pessoas que estão passando estão numa atitude de reprovação com respeito à sua pessoa, dizendo: você não é aquele que estava dizendo aí que ia destruir esse santuário e em 3 dias você haveria de reconstruí-lo. Você sabe quando que o santuário foi concluído? O santuário é o templo, tá, irmãos? Que foi reconstruído por Herodes. Ele foi terminado no ano 66 depois de Cristo. Em 70 ele foi destruído totalmente. Em 66 fizeram uma grande festa em Jerusalém, onde quase 300 mil animais foram sacrificados naquele grande templo que era o templo de Herodes. Mas no ano 70 ele foi totalmente destruído de novo. Então aqui nós temos as pessoas dizendo: você não é esse cara. Mas acompanhe aqui uma segunda série de insultos. Agora não são aqueles que estão passando, agora são as autoridades religiosas. Está aí no verso de número 31. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Ele está sendo crucificado exatamente por ser esse salvador, esse instrumento da graça de Deus, e eles agora estão insultando naquilo para o qual ele foi crucificado. E aqui Marcos está dizendo: não bastava apenas a população de forma geral, a opinião pública. Não bastava apenas aqueles seus amigos lá da universidade, descobriu que você é crente, todo mundo colocou você no paredão, está todo mundo insultando a respeito da sua fé, a respeito daquilo que você crê. Mas agora nós temos até os religiosos, que deveriam ser os defensores do Cristo, mas não são. E Marcos está dizendo: gente, notem vocês, a que condições um discípulo de Jesus às vezes tem que se colocar. A opinião pública não gosta dele, falam a respeito dele, o insultam, o desprezam, mas até mesmo dentro do segmento religioso tem pessoas se levantando contra o Cristo, é os principais sacerdotes. Mas nós temos uma terceira série de insultos. Agora nós temos os ladrões, nem eles poupam o Cristo. Porque o verso 32 diz, verso 32, parte B, também os que com ele foram crucificados o insultavam. Marcos não precisava falar dessas coisas, porque ele podia concentrar na dor, na humilhação que o Cristo estava ali, como Cordeiro de Deus cumprindo. Ele está cumprindo a sua missão, ele é o Cordeiro de Deus que estava morrendo. Mas Marcos está procurando colocar esses detalhes aqui, a fim de mostrar
para a igreja a que condições um discípulo de Jesus às vezes tem que passar. Nós estamos dispostos, irmãos, a enfrentar coisas dessa natureza? Nós ficamos preocupados se as pessoas estão curtindo o que nós postamos ou não? Nós ficamos preocupados com a opinião pública? Nós nos preocupamos em agradar as pessoas? Nós nos preocupamos em receber tapinhas nas costas? Nós ficamos preocupados quando nós não temos apoio para caminhar com Jesus? Você é sozinho na sua casa, no bairro onde você está, na sua família, às vezes ninguém é cristão, você pensa às vezes em desistir. E aqui Marcos está dizendo que Jesus está sozinho, não tem ninguém dando like para ele, não tem ninguém estendendo a mão, não tem ninguém dizendo: Jesus, eu estou contigo, eu vou morrer por você também. Não tem um. As mulheres estão olhando de longe, os apóstolos fugiram todos, e o que nós temos aqui é uma enxurrada, uma avalanche de humilhações, de palavras, de acusações, as piores possíveis. Marcos está preocupado, está perguntando para a igreja: e se nós estivéssemos no lugar dele? Todo mundo te desprezando, tem ninguém para caminhar com você. Não tem ninguém curtindo o fato de você ser um cristão, meu irmão. Não tem ninguém te estendendo a mão. Será que nós caminhamos com Jesus debaixo de condições assim? Será que nós pagamos o preço de caminhar com Jesus debaixo de situações dessa natureza? É isso que Marcos está passando para aquela igreja. Marcos está procurando mostrar para aqueles irmãos que no discipulado a aflição pode estar presente. E esta aflição a qual Jesus está passando aqui, ela é total, ela é geral. Detalhe, até o pai o abandonou. Até o pai lhe virou as costas. Porque Marcos está querendo mostrar que às vezes um discípulo de Jesus pode ter que lidar com coisas dessa natureza. Enfrentar oposições de todos os lados. Porque faz parte às vezes daquele que quer viver para a glória de Deus, ter que enfrentar coisas como essas. Ter que passar momentos como esses, momentos de reprovação, momentos de humilhação, momentos de acusações, todo mundo falando contra ele, ninguém a seu favor. Lembra? Marcos está querendo mostrar o que é ser um discípulo de Jesus. Nós às vezes, irmãos, por coisas tão pequenas, nós pensamos em desistir. Seu nome não é mencionado numa ocasião de celebração da igreja, você fica aborrecido. Somos melindrados demais, sensíveis demais. Por coisas tão pequenas, nós falamos: não volto mais nessa igreja. E se nós estivéssemos, irmãos, debaixo de uma situação como essa? Uma multidão rindo de você, desprezando você, falando contra você. Pessoas que você achava que deveria lhe estender a mão, nada disso acontece. Marcos, então, está falando a respeito do discipulado e da aflição. E Jesus diz: no mundo vocês vão passar por aflições. No mundo vocês vão lidar com oposições. No mundo vocês vão ser perseguidos. Mas regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim aconteceram com os profetas que viveram antes de vós. Vocês não estão sozinhos. Vocês não são exceção. Gente muito boa de Deus passaram por coisas assim. Alegrem-se, porque vocês estão se identificando com gente piedosa que andou com Deus, que viveu para Deus e que glorificou a Deus debaixo de condições nada favoráveis. Mas há uma terceira coisa que ele está aqui mostrando para aquela igreja. É que discipulado tem tudo a ver com missão. Ele fala que discipulado é imitação. Ele fala que discipulado também tem a ver com a aflição, mas ele procura falar do discipulado e a missão. E o verso 33 ao verso 39, ele vai falar a respeito da crucificação. Chegou a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. É interessante isso aqui, irmãos, porque isso relembra aquilo que aconteceu no Egito. No Egito houve trevas por 3 dias, trevas essas que pronunciavam o juízo de Deus contra o povo egípcio, que antecedeu a morte dos primogênitos.
essa treva, ela antecedeu também a morte do primogênito, não dos egípcios, mas ela antecedeu a morte do primogênito, filho de Deus. A manifestação do juízo de Deus sobre o seu filho, punindo-o por causa dos pecados daqueles por quem ele morreu. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: vede, ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja de vinagre, pondo na ponta do caniço, deu-lhe a beber, dizendo: deixai-o, vejamos se Elias vem tirá-lo. Eles acreditavam que Elias haveria de se manifestar literalmente, por uma razão simples. O Elias viria antes do Cristo e prepararia o caminho para o Cristo, conforme o texto de Malaquias, capítulo 4. E Elias é aquele que não experimentou a morte. Então eles achavam que Elias haveria de se manifestar de alguma forma nos momentos anteriores à pessoa do Senhor Jesus. Eles acreditavam nisso. Notem que o texto vai dizer que e o véu do santuário, mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Detalhe, havia dois véus no templo. Havia um véu que ficava no compartimento central, que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos, e havia também um véu que separava o átrio das mulheres do átrio dos judeus. Há quem defenda a tese que esse véu que rasgou aqui é o véu externo, porque parece que esse centurião viu esse véu. O véu que ficava no Santo dos Santos não podia ser visto pelo centurião. Então, mas há quase que assim um consenso de que o véu que rasgou é aquele que separava o santo lugar do Santo dos Santos, aquele ambiente onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas o fato é que o centurião ficou impressionado, quem sabe com aquilo que aconteceu, com aquela escuridão, que não foi ali um efeito solar, não foi um eclipse. Irmãos, escureceu de maneira sobrenatural mesmo, o negócio foi tenso. E aquele centurião ficou impressionado. E Marcos aqui nos dá um detalhe muito interessante. Observe aí o verso 39 comigo. Está com sua Bíblia aberta aí, irmão? Olha lá. O centurião que estava onde? Em frente dele. Em frente dele. Irmãos, nenhuma palavra na Bíblia você pode passar assim desapercebido. Isso está aqui por uma razão muito específica. Eu lhe pergunto, onde estão os discípulos de Jesus? Quem deveria estar em frente de Cristo não era um centurião, não deveria ser um pagão, deveria ser os discípulos. Mas esse centurião não apenas está em pé, em frente de Jesus, vendo que assim inspirara, ele disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Irmãos, esta afirmação aqui é o ponto alto do Evangelho de Marcos. Ninguém faz essa afirmação, nenhum dos discípulos de Jesus faz essa afirmação. Quem faz a afirmação a respeito da divindade de Cristo é um pagão, é um romano. A quem esse evangelho foi direcionado? A uma igreja que estava onde? Estava em Roma. Quem eram os membros da igreja? Todos romanos. E Marcos está dizendo que naquele momento em que Jesus está expirando, entregando o Espírito, quem está diante dele e fez uma declaração a respeito da sua divindade não foi nenhum dos apóstolos, foi um centurião, foi um pagão, foi um romano. Isso aqui, meus irmãos, prepara o ambiente da igreja do Senhor Jesus para as missões. Para as missões, e eu vou lhes dizer o porquê. Esse centurião não está impressionado com o que aconteceu no cemitério. Marcos não fala a respeito disso. Marcos não fala no que aconteceu no cemitério. Mateus fala. Mateus vai dizer que pessoas ressuscitaram naquele dia. Já leram isso? A gente nem dá muita ênfase, mas o texto diz que pessoas ressuscitaram naquele dia. Gente que havia morrido levantou-se dentre os mortos. Mas Marcos, ele fala do que aconteceu dentro do templo. Marcos está preocupado não com o que aconteceu no cemitério. Marcos está preocupado com o que aconteceu dentro do templo. É o véu que rasgou de cima a baixo. Não é de baixo para cima, não. Não foi feito por mãos humanas, não. Porque para rasgar de cima para baixo é mais difícil. Uma cortina dessa, você rasga ela mais facilmente. De cima para baixo ou de baixo para cima? É de baixo para cima. Não é? De cima para baixo é mais complicado.
obra santa, obra divina. Marcos está preocupado não com o que acontece fora do templo, ele está preocupado com o que acontece dentro do templo. E aqui tem uma mensagem do porquê que eu disse discipulado e missões. Para nós entendermos o que Marcos está fazendo, abra sua Bíblia no Salmo 22. Você não pode ler Marcos 15 sem ler Salmo 22. No Salmo 22, ele vai falar a respeito de coisas que aconteceram com o Cristo. Marcos, Salmo 22, ele vai compartilhar a experiência de Davi. E várias coisas que Davi experimentou se cumpriu na pessoa de Jesus. Notem vocês que esse salmo está dividido em dois momentos. A primeira parte do salmo são as angústias de Davi. É a sua humilhação, é os inimigos aparentemente obtendo vantagem sobre a sua pessoa. Ele faz declarações muito duras. Deus meu, por que me desamparaste? Lembram disso? Quem é que falou isso? Cristo falou essas palavras na cruz. Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clama de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os homens de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem, faz o quê? Zombam de mim. Isso aconteceu com quem, irmãos? Aconteceu com o Senhor Jesus. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam o quê, irmãos? A cabeça. É o que está acontecendo com Cristo na cruz. Confiou no Senhor, livre-o eles. Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. Então, Marcos, nessa primeira parte, vai falar a respeito da humilhação a qual Davi estava sendo exposto, mas ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a sua atenção, sem gastar mais tempo aqui, na parte final do Salmo 22. Ele usou o Salmo 22 e disse, cumpriu-se na pessoa de Jesus. E eu disse para você que discipulado tem tudo a ver com missão. É um centurião que está diante de Jesus, é um centurião romano que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E agora, olha só como que termina esse Salmo. Ele diz assim, verso 27, lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão o que, irmãos? Os confins da terra. Lembra onde mais aparece esta afirmação? Os confins da terra. Jesus falou a respeito dela antes dele ser assunto aos céus. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Marcos usou o Salmo 22 para falar que a igreja do Senhor Jesus, um discípulo de Cristo é aquele que imita Cristo, um discípulo de Jesus é aquele que enfrenta a aflição, mas um discípulo de Jesus é aquele que está envolvido na missão, ele está engajado na missão, ele está preocupado com a proclamação das boas novas do reino de Deus. E ele continua dizendo, todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem o pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Então Marcos está dizendo que o discípulo de Cristo, ele enfrenta dificuldades, mas o discípulo de Jesus precisa entender que ele está aqui para cumprir um propósito. Ele está aqui para ser um missionário do Senhor. Ele está aqui para estar engajado na missão. E é por isso que ele olha para a obra de Jesus na cruz na perspectiva de uma missão que está sendo cumprida. Cristo está cumprindo a sua missão. E agora os discípulos de Cristo precisam ir por todos os povos, proclamar essas boas novas do reino. Ele usa o Salmo 22 numa perspectiva missiológica. Missiológica. Está dizendo, Jesus está sendo crucificado
mas ele está sendo crucificado porque ele está cumprindo a missão. Ele foi obediente até a morte. E agora ele há de ser morto, ele há de ressuscitar, ele há de voltar para o Pai. E a pergunta é, o que a igreja vai fazer? Uma vez que todos haviam abandonado. E depois, quando ele vai falar a respeito das mulheres, até as mulheres, elas ficaram com medo de contar que Jesus havia ressuscitado. As mulheres ficaram silenciosas diante da crucificação. E ele está também passando uma mensagem para a igreja. Ela vai ficar silente ou ela vai proclamar as boas novas? Quer ver? Olha o que acontece aí no capítulo 16, verso 8. Capítulo 16, verso 8. Eu já vou partir para algumas aplicações. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Só Marcos registra que as mulheres fracassaram nesse primeiro momento. Elas não anunciaram que o Cristo havia ressuscitado, porque ele está aqui, de alguma maneira, passando também uma mensagem para aquela igreja, para a igreja de Roma. Quando a coisa apertar, quando a perseguição aumentar, quando a temperatura da oposição subir, o que a igreja vai fazer? Ela vai se acovardar? Ela vai ficar com medo? Ela vai ficar intimidada? Ou ela vai proclamar as boas novas? Vai cumprir a grande comissão? Vai fazer discípulos de todas as nações? Termino então, irmãos, com algumas aplicações para nós. Primeiro, Marcos não fala da crucificação apenas para a redenção, mas também para a imitação. Os discípulos de Cristo precisam estar dispostos a sofrer por Cristo. Os discípulos de Cristo têm que estar dispostos a ir até o final por amor a Cristo. Não se venderem, não se corromperem, não negociarem a sua fé, não trocarem o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, permanecer firmes até o final. Segunda coisa, irmãos, o discipulado não é uma imposição, você não é crente forçado. Você não está aqui porque os seus pais forçaram você, pelo menos eu quero crer que não. Você está aqui porque você entendeu o que é ser um discípulo de Jesus. Você está aqui porque você creu que o Espírito Santo desvendou os seus olhos, iluminou sua mente, convenceu você do seu pecado e o levou a depositar a sua fé unicamente na pessoa de Jesus. Discipulado é rendição por termos sido chamados de forma eficaz pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você não precisamos e não devemos ser forçados a carregar a cruz do discipulado. Se ela não acontecer pela força do amor a Cristo, não será por força. Nós não convencemos ninguém pela força. Não é por força e nem por poder, é pelo Espírito Santo de Deus. É assim que Deus faz a obra. Então, o discipulado não é uma imposição, conforme eles fizeram com Simão. Você vai ser obrigado a carregar a cruz do Cristo. Mas tem uma coisa que me assusta aqui, irmãos, com respeito à crucificação. A cruz não foi apenas a manifestação da ira de Deus contra o pecado. Ela foi também a manifestação da ira dos pecadores contra um Deus santo. Nós pensamos muito na cruz como sendo a manifestação da graça, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus para com as pessoas. É verdade isso. Mas nós não podemos nos esquecer que a crucificação de Jesus, ela foi também a manifestação da ira, da raiva, do ódio das pessoas contra o Filho de Deus. Contra o Filho de Deus. Isso aconteceu lamentavelmente. Gostamos de pensar na cruz como essa manifestação do amor. A cruz não apenas revela o amor de Deus para com os homens, ela é um retrato da dureza do nosso coração e do nosso ódio para com Deus. Nós somos assim, nós hostilizamos, nós rejeitamos essa oferta extraordinária. Deus veio em amor e os homens responderam com ódio. O próprio Cristo disse que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está lá em João 3, verso 19. Para terminar, eu quero dizer que a crucificação de Cristo e o problema do sofrimento. A crucificação de Cristo e o problema do sofrimento. Aqui podemos ver, irmãos, o caminho de Deus e o caminho desejado pelos homens. Havia uma incompatibilidade em ver uma pessoa que havia feito o bem aos outros passando por um sofrimento. É o justo sofredor. O que ele fez para merecer aquilo? Deus teve somente um filho sem pecado, meu irmão.
Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Ouvi isso do reverendo Jorge Canelhas, que ele ouviu de um outro pregador. Deus teve somente um filho sem pecado neste mundo. Mas Deus não tem nenhum filho neste mundo sem sofrimento. Nem o filho dele, que foi sem pecado, viveu neste mundo sem sofrimento. Então, quando você lidar com a dor, com o sofrimento, com as dificuldades da vida, não se sinta inferiorizado. Não acha que Deus está punindo você. Porque o seu próprio filho, que viveu sem pecado, que nunca transgrediu um mandamento sequer do Pai, ele aprendeu as coisas que aprendeu através do sofrimento. Nós não somos diferentes. Nós não somos melhores do que o filho dele. Nós não somos melhores do que o Cristo. E eu quero terminar dizendo a respeito da crucificação de Jesus. É a maior prova de que nós podemos e devemos confiar na provisão divina. Porque o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 8:32, que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, quando as coisas apertarem, lembre o seguinte, Deus já nos deu o melhor que ele tinha. Ele já nos deu o maior do que ele tinha. Ele nos deu do seu filho. Será que porventura ele vai deixar faltar alguma coisa? Por que andais ansiosos quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de vestir? Olhai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não faz nada, contudo vosso Pai cuida delas. Se Deus foi capaz de nos dar, irmãos, o melhor que ele tinha, será que Deus não vai dar essas coisas pequenas? Por que nós, às vezes, somos tão duros em confiar no cuidado, na provisão, na proteção de Deus, no socorro de Deus, na graça de Deus, no amparo de Deus? Sigamos, irmãos, sigamos confiantes no Cordeiro. Discipulado, aflição e missão. Deus abençoe sua vida.